Você está aonde, gente? Na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba. E você é nosso convidado. Os nossos cultos acontecem todo domingo, às 10 da manhã e às 19 horas. Também temos o culto dos jovens, que acontece às 19h30 no sábado. E durante toda a semana tem uma programação com as células, que estão distribuídas em toda a nossa cidade. A gente fica aqui na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. É perto da sua casa. Você pode vir a pé, você pode vir de carro, você pode vir de Uber, ou você pode vir do jeito que você quiser, mas não deixe de vir nos visitar, não deixe de vir adorar o Senhor. Amém? Vamos lá, queridos. Mateus capítulo 25. O pessoal dos QAs, os quase adolescentes, acho que já foram, né? Já foram? Então tá bom. Você pode colocar aqui, Mateus, pra gente? Mateus capítulo de número 25. Vamos falar um pouquinho sobre discernir talentos. Eu vou pedir para a Neuza ficar um pouquinho aqui do meu lado agora ou para lá, para que todos possam ler. Vocês conseguem ler? Mateus 25, 14. Se você quiser acompanhar, acompanhe pela sua Bíblia. Mas está escrito assim. Jesus está falando do reino de Deus, tá? Então o reino de Deus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Vem e participe da alegria do seu senhor. Volta um pouquinho, só um minutinho. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu senhor. Pode passar. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí, escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Essa parábola é a parábola dos talentos. Ela é muito parecida com uma outra parábola chamada de parábola das minas, mas as aplicações delas são um pouco diferentes. O capítulo 24 do livro de Mateus fala sobre a volta de Cristo, sobre o juízo de Deus e sobre o final dos tempos. O capítulo 25 de Mateus, que é isso, ele fala sobre essa aplicação daquilo que ele explicou no capítulo 24. Então no capítulo 25 ele usa parábolas. Jesus, ele fala muito por parábolas, e a Bíblia tem 28 parábolas. Você vai encontrar, as parábolas sempre começam mais ou menos assim:
O reino de Deus é semelhante a um homem que sai a semear. É semelhante a um pescador que separa peixes bons e ruins, a alguém que encontra um campo, encontra uma pérola de grande valor. É semelhante a uma mulher que junta um pouco de fermento, a junta na massa e faz crescer. É semelhante a um grão de mostarda que é misturado na terra. O que é uma parábola? Você que é matemático, você que é de exatas, eu sou de exatas também, você aprende que a função de primeiro grau, você aprendeu isso, é que você esqueceu, mas a função de primeiro grau é uma reta, e a função de segundo grau é uma parábola. Então tem aquele sujeito que fala contigo, ele fala na lata, ele fala em linha reta, comigo é papo reto. Você lembra daquele moço lá do Tropa de Elite, dono do morro? Comigo é papo reto. Agora, tem parábolas da Bíblia que é mais ou menos o seguinte: ele vai contar a história, então ele dá uma volta. Uma parábola é uma verdade espiritual esticada, onde Deus tenta comparar o reino dos céus com o reino dos homens. Ele tenta dizer o seguinte: é mais ou menos assim, eu vou comparar desse jeito. A parábola, ela está cheia de histórias que tem sempre o seu ápice, uma aplicação final. A parábola do bom samaritano conta a história de pessoas que deveriam ajudar e que não ajudam, e tem o outro que você não podia esperar que fosse ajudar e ele ajuda. As parábolas, elas têm uma aplicação para a nossa vida, e essa parábola é uma parábola que fala de dinheiro, é uma parábola que fala de mercado financeiro, fala de investimento, é uma parábola que fala de talento. Um talento é uma medida daqueles tempos que equivalia a 35 quilos. O texto não diz se o servo recebeu talentos de ouro ou talento de prata, foi um talento, e um talento é 35 quilos. Eu vou imaginar aqui que é ouro. Por exemplo, grama do ouro hoje custa R$160, um grama. Ele recebeu 5 talentos, 5 vezes 35, 175 quilos de ouro, o que equivale hoje a mais ou menos 28 milhões de reais ou 7 milhões de dólares. Pronto. O teu Senhor é um homem generoso, e Ele não entrega a você aquilo que é dos outros, Ele entrega aquilo que é dele, e Ele pega o que é dele e coloca nas tuas mãos. Quando nós vemos Deus e percebemos Deus na sua palavra, essa expressão generosidade, ela aparece, ela acontece diversas vezes na Escritura Sagrada. Ele chama a quem dá 5 talentos ou 28 milhões de reais, ele chama um outro e dá 2 talentos, e para ele dá 12 milhões de reais, e tem um outro ainda que recebe 1 talento, e esse 1 talento ele vai trabalhar com o que ele tem, com 6 milhões de reais. Ele fala assim: eu vou viajar, e o que é meu eu estou deixando sob cuidado, é a mordomia, é aquilo que eu recebo para cuidar com o talento que eu tenho. O talento é algo tão interessante, que essa medida, essa grandeza, ela é transformada naquilo que a gente tem de melhor. Qual é o seu talento? Por exemplo, a Neuza tem um talento que eu não tenho. Ela fala com as mãos, está vendo aqui? Ela consegue falar sem abrir a boca, e ela comunica para quem não pode ouvir, é o talento. Existe aqui o irmão Christian que está cantando, e ele tem um talento musical. Tem gente que sai daqui do talento que recebe no altar e vai cantar fora, por aí. Dana Summer, os mais velhos sabem quem é essa moça. Ela saiu de dentro da igreja, cantava no coral da igreja e se perdeu, porque foi atraída, foi engodada, ela foi seduzida por o mundo da música, mas ela tem um talento extraordinário, um talento. Por exemplo, Neymar tem talento, e ele tem um talento que você olha e fala, ele é capaz de fazer
de ser exagerado no talento dele em algumas horas. A pessoa que ama, e ele ama talentosamente os seus filhos. Cada um de nós, gente, tem pelo menos um talento. E esse Deus que é generoso, ele diz que ele deixa aos nossos cuidados, ele nos dá. Ele é um Deus justo. A um ele dá 5, segundo a sua capacidade. Ninguém recebe nenhuma exigência a mais do que aquela que Deus sabe que você tem. Tem o outro que pode investir 2 talentos, ele recebe lá 70 quilos de ouro. E tem o outro que só pode trabalhar com um talento, ele recebe 35 quilos de ouro. Olha o que eu vou dizer para você. Deus, ele não quer que você seja um Billy Graham, um apóstolo Paulo. A igreja não é um lugar de competição. Tem pessoas que são muito talentosas, ele trabalha no multimídia, ele canta, ele trabalha na administração, ele lidera uma célula, ele ajuda no Ministério Kids, ele socorre o Ministério Infantil, ele ajuda no Ministério de Jovens, ele joga num lugar, ele joga no gol, cruza a bola, cabeceia, ele faz tudo, porque ele recebe 5 talentos, mas segundo a capacidade, ele vai ter que responder por esses talentos. Entenda bem, o fato de Deus dar 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, ele não está diminuindo aquele que recebeu 1, ele está dando segundo a capacidade da gente. Então às vezes a gente fica dentro da igreja, a gente quer se comparar, e você se compara com alguém que prega bem, que toca bem, que trabalha bem, que ora bem, e fala, mas eu sou inútil. Não é, existe um talento aí dentro que está escondido, existe um talento que você muitas vezes enterrou. Então quando a gente fala sobre talentos, sobre essa generosidade de Deus, sobre essa justiça de Deus, que vai me dar e vai me cobrar segundo a minha capacidade, eu tenho que lembrar que o meu Deus é um Deus que vai fazer contas. O reino de Deus é semelhante a um homem que ele sai, que ele deixa talentos, mas que ele volta e fala o seguinte: o que você fez com o talento que eu te dei? Mateus capítulo 18, Jesus está falando sobre perdão. É famoso porque Jesus conta a parábola do credor incompassivo, é mais uma parábola financeira, aonde ele pega um gancho de Pedro, e Pedro diz: se meu irmão pecar contra mim 7 vezes, eu o perdoarei. Jesus diz: não te digo 7, mas 70 vezes 7, porque o reino de Deus é semelhante a um rei que faz contas com seus súditos. Preste atenção, haverá um dia de balanço geral. Você precisa entender que a vida que Deus te deu, os talentos que Ele te deu, os dons que Ele distribuiu, um dia Ele vai te chamar e vai te perguntar, que ou Ele vai dizer: servo bom e fiel, entra na liguinha do seu Senhor, ou Ele vai dizer: servo mau e inútil, lançai-o fora nas trevas exteriores. Você consegue entender isso? Que haverá um dia de juízo. Se você ler o livro do Apocalipse capítulo 20, existe o juízo do grande trono branco. A gente costuma achar, é interessante como é que funciona o coração culpado. O culpado, ele não tem misericórdia não. O culpado, ele anda com pedra na mão. O homem culpado, a mulher culpada, ele define, ele bate o martelo, sentenciando cruelmente qualquer deslize que você comete. Pais que lá no passado foram dar pá virada, com licença da expressão, e se convertem, colocam os filhos dentro de verdadeiras jaulas, e falam para os filhos: você não pode fazer isso porque você é crente, jogam peso sobre eles, como Jesus diz, atam fardos pesados, que nem eles conseguem, e nem conseguiram suportar. Uma pessoa culpada, ela é cruel no julgamento, as suas palavras não compreendem nenhum tipo de amor e nem tipo de misericórdia, não. Quando Davi, ele se deita com Batseba e manda, ele trama a morte de Urias, o hitita,
que vem o profeta trazer Davi de volta à realidade, tirar ele de dentro daquela culpa. Ele conta uma história e diz: alguém tinha um monte de ovelhinhas, mas chegou um visitante. Ele, em vez de preparar uma das suas ovelhinhas, preparou a ovelha de uma única pessoa que só tinha uma ovelha. O que eu faço com ele? Davi diz: esse homem tem que morrer. E o profeta disse: esse homem é você. Quando eu olho para a vida de pessoas que têm um peso na sua língua, que são incapazes de liberar perdão, amor, eu já sei que é a culpa. Há algo podre dentro da pessoa. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Isso transborda, isso é lançado fora. Salmo 32, Davi diz: enquanto eu escondi os meus pecados, ele começa dizendo: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa. Enquanto eu escondi os meus pecados, a tua mão pesou sobre mim e os meus ossos apodreceram. A pessoa vai ficando podre, a pessoa vai começar a exalar aquele cheiro horrível de alguém que critica e que diz assim: não, ele não presta, ele não presta, ele não presta. Isso é muito comum na vida de quem? De quem tem 5 talentos. Porque ele é muito bom, pastor, porque ele é capaz de fazer tudo, ele é um homem de tarefas, ele é um homem comprometido com o reino de Deus, em fazer tudo aquilo que é necessário para o reino de Deus. E ele, em vez de ele imaginar, ou pensar, ou entender, ou compreender, ou interpretar que Deus tem para ele uma só função, de multiplicar aquilo que ele tem, ele se mete na vida de todo mundo, e quer trabalhar no ministério de todo mundo. Agora, aquele que tem um talento, ele também é um problema, porque ele começa a achar que ele não pode fazer nada. Deixa que os outros fazem. Tem a cantata especial de Natal. Não, eu não sei fazer nada, eu não nasci para nada, eu não sei, o que eu vou fazer? Eles não precisam de mim, eu sou feio, eu não consigo compreender, eu nunca me dei bem em nada, eu sou incapaz. Repara, gente, como é que Deus sistematicamente Ele busca pessoas de só um talento. Quando você abre a Bíblia de cara, que você encontra a história de Moisés ali no livro de Êxodo, gente, pensa um sujeito que só tinha um talento. Um talento. Então ele está lá cuidando de quê? Das cabras, das ovelhas de Jetro, lá em Midian. Ele foi incapaz de ser filho da filha do faraó. Ele saiu fugido. Sabe gente que sai fugida de igreja? Que pula de igreja em igreja? É gente que de algum momento, em algum momento da história, tropeçou, caiu, e todo mundo apontou o dedo, ele foge dali, fala: não, o lugar não é aqui, eu vou para outro lugar, eu vou viver em outra cidade, eu vou para outra denominação. E Moisés fez isso. Ele estava muito bem lá e confortável, com seu talento escondido, enterrado, lá em Midian. Deus aparece para ele numa sarça, e diz assim: vai lá agora, você vai voltar de onde você saiu, vai para a terra de Gósen, que é o Egito, e liberta o meu povo. Eu? O senhor tem certeza que o senhor me chamou para isso, Deus? Eu sou pesado de língua, de ontem, de anteontem, eu não sei falar. Eu mal consigo aqui achar uma cabrita que sumiu aqui nessa montanha. O senhor quer que eu cuide de um rebanho de 2 milhões, de 3 milhões de homens que estão escravos no Egito? O senhor ficou doido. São homens que acham que porque tem um talento, eles não são capazes de operar no nível de revelação, de bênção, de trabalho, de obra, de ministério que o Senhor chamou, porque ele se compara com os outros, e ele começa a achar: mas eu não prego desse jeito, eu não oro desse jeito, eu não canto desse jeito, eu não ministro desse jeito, então é melhor ficar quietinho aqui no meu lugar e não fazer nada, é melhor eu recolher aqui a minha insignificância, calar a minha voz e ficar bem quietinho. Por favor, não mexe comigo, pastor, olha, não me chama para nada, pastor. A timidez, ela é causada pelo medo. Aquele homem que tinha um talento, ele fala para Deus:
Eu sei que sou homem severo, que colhe aonde o Senhor não plantou. E eu tive medo. Gente, se tem um negócio que é incapacitante, é o tal do medo. O medo rouba da gente a possibilidade da gente romper, da gente disparar, de a gente alcançar um objetivo. O povo de Israel, Números 13, eles vão ali, os 12 espias, eles chegam na beira da promessa. Sabe o que é beira da promessa? É quando você está no altar para casar. É só dizer sim. Ele fala assim: acho que não vai dar para mim. Não é muita areia para o meu caminhão, pastor. E não vou conseguir sustentar, eu não vou conseguir, não vai ter jeito. O povo de Israel chega lá e falou o seguinte: a terra, ela de fato manda leite e mel. Eles vão no lugar, tem um lugar em Israel chamado Vale de Escol. O Vale de Escol fica entre a Jordânia e Israel, é muito próximo ali o Rio Jordão, e tem assim uma plantação de uvas extraordinária. E ali ele chega, tem assim as vinícolas hoje lá de Israel, e ali ele chega, traz aquele cacho de uvas enorme, e ele fala: de fato a terra manda leite e mel, mas ela devora os seus moradores, eles são gigantes, e nós somos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Medo, gente, medo é quando você não confia na palavra de Deus, isso é medo. O contrário de fé é medo. Deus disse o que para Israel? Os teus inimigos não poderão resistir a ti, eles virão por um caminho e por 7 fugirão. Aquele que se levantar contra ti, ele será derrotado. Eu serei como uma coluna de fogo à tua frente, eu vou ser a glória à tua frente e a justiça à tua retaguarda. Eu vou destruir, eu vou lançar fora os amorreus, os perezeus, os heteus, os jebuseus, eu vou acabar com eles. Mas quando você olha para a circunstância, quando você olha para o teu dia a dia, quando você olha para a sua própria vida e fala assim: eu sou um gafanhoto, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Quem tem um talento é gente que olha para si mesmo e não consegue ver que Deus colocou uma riqueza dentro dele, Deus colocou um valor dentro dele. A gente aqui confunde muito essa questão de preço e valor, muito. A gente não consegue discernir isso. Tudo aquilo que você coloca preço não tem valor. Pastor, eu gosto de carro. O carro tem preço, mas não tem valor. Eu gosto da BMW, eu gosto de uma Ferrari, eu gosto de uma Mercedes. Tem preço, não tem valor. Você pode viver a vida inteira. Eu vou viver a vida inteira, não vou ter um carro desse. Não vou morrer por causa disso. O meu avô, gente, ele nunca teve carro. Ele andou de jegue, ele andou de bonde, ele andou de trem, ele andou de ônibus, ele andou de táxi e nunca teve carro. Preço e valor são coisas diferentes. Quanto custa uma televisão de 50 polegadas? Custa 3 mil, 5 mil? Quanto custa isso? Tem preço? Então não tem valor. Porque você pode viver a vida inteira sem televisão. Você pode não ter televisão de plasma nunca, vai ver televisão lá na televisão de tubo. Você lembra? Aliás, deixa eu lembrar da coisa aqui. Você lembra da televisão de válvula? Quem lembra disso? Você é velho mesmo. Gente, é velho. Que televisão de válvula, você ligava a televisão, aí aparecia assim, ó, era um pontinho branco, lembra disso? Aí ele ia crescer, aí daqui a pouco, dava assim, ó, se quisera nela, aí apareceu uma imagem, lembra disso? Você lembra? E se a imagem ficava assim ou assim, tu ia lá e dava um tapão nela, pá! Quem é que lembra disso? Você lembra? Gente, e a antena como é que era? Era o tempo de TV Tupi. Ó, que eu busquei lá do sarcófago. Era o tempo de... Aí você ia e tinha aquela antena que era 2 chifrinhos assim, lembra? Que você fazia tec, 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 tec. Lembra disso? Não tinha controle, o controle remoto era eu. Meu pai falava assim: Juninho, troca o canal. Eu falava: estou cansado. Ele já pegava o chinelo, jogava, pá, troca o canal. Não, tá bom, eu era o controle remoto. Tá bom, tec, tec, para, volta pro outro. Você botava um bombril. Gente, você foi pobre mesmo, né? Você foi pobre. E aí um dia meu irmão inventou de pegar esses clipes de prender papel, juntou um no outro e fez um. Aí que o negócio ficou bom. O negócio ficou bom. Pegou uma dessas lâminas que botava em volta da árvore de Natal e colou de um lado, aí virou parabólica.
Gente, quanto custa uma televisão? 5 mil? Não tem valor porque tem preço. Agora, aquilo que você não consegue colocar preço, isso tem valor. Você quer ver uma coisa aqui? Está aqui a netinha do pastor Isaías. O senhor vende ela para mim, pastor? Tem preço? Parcela no cartão? Hein, mano? Você parcela? Porque não tem preço. Você vende a tua mãe? Quem está com a mamãe aqui? Tem alguém com a mamãe? Tá com sua mamãe? Você vende Dona Helena para mim? Não tem preço, tem? Mas a sogra você manda entregar. Manda entregar. A sogra está aí também? Ô sogra, a minha esposa falou para eu parar de brincar com sogra, que ela também é sogra. Ela está orando por mim. A gente olha para os talentos das pessoas e nós nos comparamos. A gente sabe que Deus é generoso, nós sabemos que Deus é justo, e nós sabemos que nosso Deus é um Deus que vai fazer a gente prestar conta daquilo que nos foi dado. Só que nós ignoramos isso. Nós vivemos achando que nós somos incapazes. E tem uma história na Bíblia. Eu estou com um texto para ler aqui, mas eu vou preferir não ler. Quando você olha para essas vidas, gente, Davi, gente, era um homem de um talento só. Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, lá em Belém da Judéia, e ele chega com um chifre de azeite para ungir o próximo rei de Israel. Ele fala assim: para de chorar, homem, levanta que eu já escolhi um outro homem segundo meu coração, ele vai ser levantado como capitão da minha herança. Então ele vai, quando ele chega lá, quem é que aparece? Os 7 filhos de quem? De Jessé. Gente, aí levanta um sujeito, é o primogênito, o nome dele é Eliabe. Pensa no moço bonito e alto, com cara de rei. Pensa, gente. Quando Samuel olha e fala: é esse. Ele já vai abrindo a tampa do chifre, toque. Aí Deus fala: não é ele não. Você olha a aparência, eu vejo a motivação interior. Aí vem o segundo, Aminadab, é esse. Não é também. Aí vem o terceiro, Samar, não é também. E foi quarto, até o sobrou mais alguém. Sobrou um que tem um talento só sabe cuidar de ovelha. Ele não presta para nada. Chama ele aqui então. Quando Davi chega na presença dos irmãos, ele é ungido rei. Ninguém apostava em Davi, ninguém. O pai dele, só tem um talento. Não dá nem para lutar no exército. Os 3 irmãos, no capítulo 17, isso acontece no capítulo 16 de 1 Samuel. Os 3 irmãos, no capítulo 17, estão na guerra, lutando, valente, com coraça, com capacete, com espada na mão. E Davi está indo para a guerra segurando o quê? Um cajado, uma tiradeira, trazendo para o dia de hoje, e uns queijos mineiros para levar para os irmãos. E ele chega lá e ouve uma história. Está lá o sujeito enfrentando o povo de Israel, ameaçando, e todo mundo com medo. Ele fala: eu vou lá lutar com ele. Os irmãos dele: você está doido? O que você comeu hoje no café da manhã? Ninguém acredita nele. O pai dele não acredita nele, os irmãos dele não acreditam nele. Ele chega diante do rei, porque a notícia chega no ouvido do rei. Ele fala assim: você não pode fazer isso. Ele, esse gigante, é guerreiro desde a mocidade, é você. Ele fala: não se turbe o vosso coração. Eu já lutei com urso, eu já me embulei com leão, eu já dei rabo de arraia em animal que roubou as ovelhas do meu pai. Ele fala o seguinte: eu vou triturar, eu vou passar o cerol nele. Davi, ele é um homem que tem as experiências dele, mas todo mundo acha que ele não tem valor, que ele não tem talento. Quando ele chega para enfrentar o gigante a Bíblia diz que o gigante o desprezou por causa da sua aparência. É um adolescente de espinha na cara. Então as pessoas não apostam em quem? Em quem tem um talento. Você olha para a vida de Gideão, gente. Gideão, capítulo 6 de Juízes, capítulo 7 de Juízes, aparece um anjo. A Bíblia diz que os midianitas empobreciam o povo de Israel. Começa assim o capítulo 6 de Juízes. Então o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então os midianitas invadiram a terra. Quando você vive em pecado, a tua vida, ela se torna miserável.
Então os midianitas iam como gafanhotos, roubavam a colheita. O que ele faz? Era tempo de prensar a uva, então ele pegava, era tempo de colher trigo, então ele pegava o trigo e malhava o trigo onde? No lugar de prensar a uva. Ele estava com medo. E Deus então vai curando o medo dele, manda um anjo. Gente, quando aparece anjo na Bíblia, as pessoas se borram de medo, gente. Quando aparece anjo, João viu um anjo, caiu como morto. Josué encontra um anjo em Gigal, ele já tira a espada e diz: tu é dos nossos ou dos nossos inimigos? Anjo, gente, é uma figura que traz temor e tremor. E o anjo aparece para ele e diz assim: salve, grande guerreiro. Que grande guerreiro? Você não está vendo o que aconteceu com a gente? Onde estão os milagres e as maravilhas que falaram dos nossos pais? Porque a gente ouviu falar aí que Deus mandou 10 pragas sobre o Egito, abriu o mar vermelho, abriu o Jordão, que Jericó caiu pela fé quando os homens gritavam. E agora? A gente só sofre, é gente que quando a vida está ruim, e diz assim: Deus me abandonou, Deus me deixou. Onde está o Senhor? Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me abandonaste? Ele já acha que Deus abandonou ele. O anjo fala assim: não, o Senhor é contigo, valente guerreiro. E Deus vai curando a vida e o coração daquele homem, e arrancando o medo dele. Fala assim: você tem um talento só. Ele fala: eu sou do menor das tribos de Israel. Como é que você vem me chamar? Porque Deus chama quem tem um talento também. E aí, quando ele chega num momento de luta contra seus inimigos, ele está lá com um exército enorme, e Deus então peneira e tira 32 mil homens do seu exército, e manda o povo beber a água, e quem se ajoelha, e quem bebe que nem cão, separa 300, e ele vence com 300. Não são os 300 de Esparta não, aquele filme que você aprendeu lá dos persas, são os 300 de Gideão. Pelo Senhor, pela espada de Gideão, eles desbaratam o exército. Olha para mim aqui, querido. Você acha que você não pode? Isso é só uma mentira. A nossa mente, ela é impregnada de mentiras, onde a gente vai construindo durante a nossa vida toda um perfil de impossibilidade. Eu não consigo, eu não faço, eu não chego. Que todo mundo pode trabalhar. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem um talento que Deus disse. Se tem um sujeito assim que não tem talento nenhum na Bíblia, eu quero pular um pouquinho para o Novo Testamento, é o tal do Lázaro. Eu vou falar em Lázaro, gente. Lázaro é irmão de Maria, é irmão de Marta, morava em Betânia. Betânia é uma cidadezinha ali do outro lado do Mar Morto, na Jordânia. E Jesus é amigo deles. Maria é aquela, quando você pega João capítulo 11, logo no início do capítulo 11, fala assim: e estava com ele Maria, sua irmã Marta. E Maria é aquela que derrama perfume sobre Jesus, e depois Jesus enxuga os pés dele com os cabelos, lembra disso? É a irmã. Eles são amigos de Jesus. E quando Jesus está na casa deles, é muito interessante que Marta está fazendo tudo, tarefas, e Maria está onde? Sentada aos pés de Jesus, ouvindo o Senhor. E Lázaro, você não ouve nem a voz de Lázaro. Então Marta, eu vou aqui conjecturar com você, tem 5 talentos. Ela bate o bolo, assa a carne, empurra o carrinho de bebê, fala no celular, entra na internet, faz uma compra. Ela está dando ordem: vai tomar banho, arruma aí. Gente, 5 talentos. Já viu gente de 5 talentos? É voltado para tarefas. Gente de 5 talentos é voltado para grandes eventos. É gente que é Marta. Mas aí quem está lá também? A moça dos 2 talentos, é Maria, adoradora. É a moça que recebe a revelação, que ora, que adora. Você viu essa palavra? Você ouviu esse louvor? E troca aquelas figurinhas de bom dia, boa noite no WhatsApp. 2 talentos. É a pessoa dos 2 talentos. E quem está lá também? Então tem uma das tarefas, tem uma da adoração. Quem está lá? Lázaro. O que ele tem? Não serve para nada. Por que Lázaro está fazendo ali? Gente, Lázaro não faz, Lázaro só dá problema. Já viu aquele irmão da igreja que fala assim: pastor, não mexe com isso.
Não mexe com ele, que isso é problemático. É um porco espinho, você vai abraçar, vai te espetar. Ele está ali, gente. E de repente, Jesus ouve uma história assim, ó. Teu amigo Lázaro está doente. E ele ouve, já está doente há alguns dias. E Jesus fala assim: eu folgo que eu não estava lá. Porque Lázaro dorme e eu vou acordar. Lá os discípulos: Senhor, se ele dorme, está salvo. Não, ele morreu. Eu me alegro de não estar lá para vocês crerem no que vai acontecer. Lázaro está morto há 4 dias. Está na terra. Os tecidos dele já estão apodrecendo, ó. Os bichos já estão comendo. Ele já não tem mais esperança. Dentro dos... Muito interessante isso, o dia que você for a Israel. Dentro dos sepulcros, eles deixavam um buraco aberto por 3 dias, sabia disso? Eles rolam uma porta e fica um buraco aberto. Por quê? Vai que o moço não está morto, né? Ele está respirando, mas era também para a alma do morto escapar por aquele buraco, que a alma não atravessava a parede. Era uma ideia deles lá. Então está lá, ele chega 4 dias. Você conhece a história, diz: tira a pedra. Mas antes de tirar a pedra, quem vem? Marta, a moça dos 5 talentos. Marta vem e fala: Jesus, Deus sabe de todas as coisas. Já viu gente que fala isso? Deus é assim mesmo, a vida é assim. Se o Senhor estivesse aqui, Deus, quem sabe ele não estaria morto. Quer dizer, é gente que fala para Deus aonde Deus tem que estar. Já viu gente que gosta de dar ordem para Deus? É gente que diz assim: Deus, o Senhor falhou, o Senhor se enganou. Olha, morreu alguém que eu amo, por que o Senhor não matou aquele político miserável lá não? É gente que diz assim: não, Deus, a listinha estava errada. O Senhor, Deus, o Senhor, eu sei que o Senhor é perfeito, mas aqui eu acho que o Senhor deu uma... Você não se enganou não, Deus? Dá uma olhada aí no teu smartphone, dá uma olhada na tua agenda eletrônica. Eu acho que o Senhor... Eu estava falando de manhã que toda vez que Jesus chega atrasado, toda vez o morto é ressuscitado. Toda vez. Em Lucas 5 ele chega lá, está saindo uma procissão do morto. A viúva de Naim, de Lucas 7. Naim é uma cidade do lado de Nazaré, do ladinho assim. E ele chegou atrasado, a moça chorando, ele para o enterro, levanta, aí o menino morto levanta. Ele está indo ali de Cafarnaum para visitar a filha de Jairo. A outra moça segura na perna dele, no manto dele, e ele não consegue sair. E você conhece a história, ela tem um fluxo de sangue. Jesus pergunta: quem me tocou? E fica aquela confusão: quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou? Todos se tocaram. Aí de repente alguém chega para Jairo: não incomoda mais o mestre, tua filha morreu. Aí Jesus: calma, crê em mim. Ele chega atrasado, ressuscita a filha de Jairo. E aí agora ele chega atrasado 4 dias. E aí quem vem depois? Maria, a moça dos 5 talentos, lembra? A moça que quer mandar no reino, a moça que quer mandar em Jesus. Aí chega Maria, a adoradora, a de 2 talentos, conformada, e diz assim: Senhor, eu sei que no futuro eu vou ver ele, porque sou de ressuscitar todas as coisas. Você não entendeu nada, nem você que tem 5 e nem você que tem 2. Um acha que Deus é Deus do passado, o outro acha que Deus é só Deus do futuro. Deus fala: eu sou o Deus do presente, eu sou o Deus do já, eu sou o Deus do agora, eu sou o Deus do imediatamente. Os evangelhos são cheios da palavra imediatamente. Imediatamente o curou, imediatamente levantou-se, imediatamente ela estava encurvada, ela se endireitou. Esse é o Deus do hoje, do agora. É o mesmo ontem, hoje e será no futuro eternamente. Por que Deus foi lá? Por causa da mulher de 5 talentos? Por causa da moça de 2 talentos? Ele busca quem tem diga 1 talento. Ele foi por causa de Lázaro. Ele foi por causa de mim, querido. E foi por causa de você. E aí você fica dizendo no seu coração que você não presta. Há um lugar no reino de Deus onde você se encaixa perfeitamente. Você pode vir para a porta para receber as pessoas. Você pode vir dar um abraço, você pode dar boa noite. Tem gente que entra aqui que ficou a semana inteira sem receber um abraço. Você sabia disso?
Tem gente que está aqui, que tem vergonha de chegar e pedir para orar, e você pode orar por ele. Tem pessoas que estão aqui, que estão passando dificuldade, lutas, é por isso que eu tenho pedido para a pastora Fabíola, para ela começar já rápido, emergencialmente, o Ministério de Socorro da igreja, que a gente possa sustentar as pessoas com cestas básicas, gente que está sofrendo, gente que está chorando, gente que está carente, gente que não tem esperança, gente que está vivendo tragédias. Você pode ajudar. Pastor, mas é tão pouco. Querido, Deus faz o que tem pouco. Dá a voz de comer. Assim, mas nós temos 5 pães e 2 peixes. Isso basta. E Ele multiplica para quem? Para 5.000 pessoas. Talvez você olhe para você e fale assim: pastor, o que eu tenho é tão pouco. É tão pouco na tua mão, mas na mão do Senhor Ele faz prosperar, Ele faz abundar, Ele faz multiplicar. Porque Ele é o Deus que faz essas coisas e que traz à existência aquilo que não existe. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que fala: o que você tem na tua mão aí? Eu tenho uma vara. Joga ela no chão, ela vira serpente. Não foi isso que Ele fez com Moisés? Pedro chega imprensado, ameaçado. Os guardas do templo vêm cobrar um imposto para ele. Ele chega em casa aflito: agora eu estou frito, não tenho imposto, eu vou na cadeia, vou ser preso. Jesus fala o seguinte: Pedro, pega a tua vara. O que tem na tua mão aí? Tu tem um talento só? Então pega essa vara aí, vai lá, pesca um peixe. Quando você tirar o peixe, dentro da boca do peixe vai ter uma moeda. Paga o meu e teu imposto. Gente, um talento que você recebeu não pode ser enterrado. Você vai dar conta disso. E é tão pouco que você pode fazer, mas aquilo significa tanta coisa na vida daquele que recebe. Não diga no seu coração: eu não presto para nada. Pastor, eu nem vou me meter nesse negócio aí, porque deixa quem fazer, quem está fazendo. Na verdade, uns poucos ficam sobrecarregados, quanto muitos que têm um talento podiam fazer uma revolução. Tem um lugar na França, em Paris, é uma praça, onde ficava um castelo chamado Bastilha. A Bastilha era uma fortaleza, gente. E a fortaleza não foi derrubada pelos poderosos, não. Foi derrubada por gente de um talento. Mas é quando um monte de gente de um talento se junta, eles destroem, eles acabam com a perversidade do homem, do mundo. Sabe como é que o mundo mudou? Num paizinho invadido, chamado Israel. Tinha sido invadido por Roma, debaixo de uma opressão, do jugo do imperador romano César. Ali surge a seita dos nazarenos. Você lembra disso? Quando você lê o livro de Atos? E foi uma seita que causou um estardalhaço, se transformou na fé que encheu meu coração e o teu. Sabe por quê? Porque homens de um talento. Gente, você consegue contar para mim a história, uma história boa de Matias? Sabe quem foi Matias? Foi um discípulo que assumiu do lugar de Judas. Quem conhece uma história de Bartolomeu? Conhece? Porque Pedro, Tiago e João no barquinho você conhece. Você se estreia, você conhece. E os outros? Você lembra de uma coisa boa de Tomé? Não, só que ele duvidou que o Senhor tinha ressuscitado. Você conhece alguma coisa de algum outro discípulo? Você não conhece nada. Mas esses 12 homens, que não aparecem, mas que têm um talento, são capazes de causar uma revolução. Querido, não despreze os pequenos começos. Não ignore o dom que Deus deu para você. Eu sou um homem de um talento, eu só sei cuidar de gente. É a única coisa que eu sei fazer. E faço mal. Você, tem muita gente aqui capaz. E Deus quer que as suas capacidades, gente, gerem, multipliquem. Se você tem 5, multiplica mais 5. Se você tem 2, multiplica mais 2. Mas você que tem 1, não se esconda. Você faz parte de uma igreja que ama, que abençoa. Existe um propósito nessa igreja aqui. Quando eu cheguei aqui no primeiro dia, eu vi o quê? Conhecer a Deus, não é isso? O que é? Amar ao próximo, é isso? E servir a essa geração. Claro que é servir essa geração. Vai ter outra geração para a gente servir? Vai ter outra oportunidade? Você tem uma oportunidade de servir agora. Tem uma oportunidade de servir hoje. Nós temos uma história muito interessante de um homem da nossa igreja, que era um homem cheio de talento,
mas que ele nunca tinha tempo, nunca tinha tempo. E aí quando ele se aposentou, eu lembro desse dia, o pastor perguntou para ele: e aí, vamos trabalhar na obra? Ele falou: pastor, agora eu quero sombra e água fresca. 3 meses depois ele morreu. Eu estava no enterro, chovia tanto, mas tanto. Ele foi enterrado numa cova, debaixo de uma árvore, sombra e água fresca. É triste. Foi uma gente, foi uma tristeza, foi uma agonia na família. O talento é para você usar hoje, querido. O talento é para você usar agora. Sabe por que a gente não usa talento? Porque a gente fica competindo entre nós mesmos. Não, mas o irmão é melhor que eu. Querido, existe algo que você faz que ele é incompetente. Existe um talento que você tem que ele não tem. E todo mundo é importante. Todos aqui são importantes. Os nossos ministérios estão gemendo, esperando que os voluntários apareçam. Para quê? Para a gente servir a nossa geração. A gente não quer mudar nada, a gente só quer pegar essa visão e falar: é para cá que nossa seta está apontando, é para cá que a bússola está apontando, qual é o norte, qual o trilho, é aqui, então é aqui que a gente vai caminhar. Não tem que inventar. Agora, cumprimente as pessoas, aprenda a dar boa noite, dar bom dia, aprenda a dizer: me perdoe, aprenda a dizer: eu preciso de você, você precisa de mim. Se a gente fizer isso, querido, a gente ganha essa geração inteira. Existe muita cadeira vazia aqui ainda, e essa cadeira é para sua família, é para sua mãe, é para o seu pai, é para o seu filho que vai crescer, é por aqueles que estão perdidos que você ama. Não enterre seu talento. Talento enterrado é talento dentro da sepultura. Existirá um dia que a gente vai prestar conta ao Senhor, e hoje eu estou desafiando você a se levantar desse lugar de conformismo, sair do lugar da mornidão espiritual, sair do lugar da frieza e deixar Deus queimar o teu coração por vidas e por pessoas. Amém, gente? Vamos orar, queridos? Eu passei um pouquinho da hora hoje, tá bem? Fique em pé em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Eu quero orar por quem tem talento. Eu quero orar por quem tem pouco talento. Eu tenho que orar por quem tem muito talento. Eu quero orar por você que tem um talento só. A igreja está contando com o seu talento. O reino de Deus está contando com o seu talento. Quem te deu esse talento foi Deus. Quem te deu isso foi generosamente dado pelo Senhor. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero desafiar você. Essa é uma palavra para toda a igreja. Essa é uma palavra para mim. Houve momentos da minha vida que eu achei que era incompetente, eu fiquei parado. Tem vezes, gente, que a gente vive como menino. O apóstolo Paulo fala: quando eu era menino, eu falava como menino, eu entendia como menino, mas agora eu não sou mais menino, e Deus nos amadureceu. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Você está, de fato, cooperando para o reino e multiplicando seu talento? Querido, não saia por essa porta aqui essa noite, não saia sem consertar isso diante do trono do Senhor. Feche seus olhos. Se você essa noite quer pedir para Deus: Deus, revela o meu talento, revela o meu talento, que eu quero ser útil. Eu quero ouvir naquele dia: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Querido, mas se você achar que não fazer nada está bom, cuidado, querido, porque tem uma outra voz, e essa voz eu não quero nem citar aqui. Você quer ser útil no reino de Deus, você quer trabalhar na obra do Senhor. Ninguém vai pedir para você ser alguém que você não é. Ninguém vai exigir de você, vai colocar uma sobrecarga sobre você. Se você tem 2 talentos, você vai multiplicar os talentos que você tem. Ninguém quer que você aprenda 5, 10, 25, é o que você tem. Você quer consertar isso? Se você quer dizer para Deus: Deus, me usa com os talentos que o Senhor me deu, só levante sua mão, eu quero ser usado. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos vocês.
Deus abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Pode baixar sua mão. Existe um lugar de vida eterna para a gente. E ali a gente entra, não porque a gente é talentoso, mas porque a gente tem uma aliança com o Senhor Jesus. Você hoje quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus? Não importa a sua igreja, a sua religião, se você nasceu dentro do lar cristão ou não. O que importa é um posicionamento que você tem diante de Deus, do mundo espiritual. Aquele que confessa a mim, eu confessarei diante dos anjos e do meu Pai que está nos céus. Alguém aqui essa noite quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus? Uma aliança de vida eterna? Se você quer, só levante sua mão. Eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Existe no seu coração uma lacuna, um buraco, um desejo de servir e de entender o que Deus tem para você, e você não sabe o que é. O que eu estou fazendo nesse mundo? Será que eu nasci para sofrer? Será que eu nasci para só pagar boleto todo final de mês, ou todo início de mês? Existe um propósito de Deus para você, como existia para Marta, como existia para Maria, e como existia para Lázaro. Você quer hoje pedir para que o Senhor te mostre o propósito dele na sua vida? Se você quer isso, levante sua mão, só dizer eu quero. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe a todos vocês. Eu quero, em nome de Jesus, convidar todos aqueles os quais Deus falou com você essa noite, tendo você levantado sua mão ou não. Muita gente levantou a mão aqui, e você quer orar ao Senhor. Nós podemos cantar um pouco, ou pelo menos tocar um pouco? Vem aqui à frente, sai do seu lugar. Nós vamos orar por você. Todos que levantaram as mãos, ou que no seu coração foram movidos por um desejo de responsabilidade. Eu tenho responsabilidade no reino. Deus me confiou algo. Deus me deu um talento que eu não quero desprezar. Deus me deu uma obra para eu fazer que eu não quero jogar fora. Deus tem algo para mim além daquilo que eu estou vivendo. Chega um pouquinho mais para frente aqui, por favor. Eu quero convidar você para vir aqui. Você tem valor, querido. Você não tem preço, porque o preço que você tem é preço de sangue. Você tem gosto do sangue da cruz. Você não é inútil, você não é desprezível. Existe para mim e para você um valor em que Deus agregou e chamou de talento. Para quê? Para que a gente usasse isso para a glória dele, para que o reino dele fosse expandido. Vamos orar. Pai querido, é no nome do teu filho Jesus, Pai, que nós queremos ser como parábolas vivas, Pai, expressões do teu reino sobre a face da terra. Nós queremos anunciar a chegada do reino dos céus com as nossas mãos, com os nossos pés, com os nossos olhos. Existem Lázaros, Pai, Lázaros que estão presos, atados, enterrados dentro de buracos, dentro de covas, com os seus pés presos que impedem de romper, com as suas mãos aprisionadas que impedem de fazer, com lenços sobre seus olhos que os impedem de sonhar. E nós queremos liberar uma palavra de liberdade em nome de Jesus, de liberdade para aqueles que têm buscado ao Senhor encontrar um lugar para servir no reino. Uma palavra de liberdade para aqueles que têm olhado para si, dentro de si mesmo, e se achado inútil. Uma palavra de liberdade para aqueles que precisam ser usados para tirar as pessoas que eles mesmos amam de dentro dos cativeiros. Pai, existem homens e mulheres aqui entregando as suas vidas ao Senhor, e o mundo espiritual sabe muito bem disso. E eu quero confirmar a aliança deles diante do Senhor, e em nome de Jesus. Tem homens e mulheres aqui clamando por suas vidas e por vidas de pessoas que não estão aqui,
Eu quero, em nome de Jesus, pedir para que o desejo do coração dos teus filhos, das tuas filhas, se cumpram no Senhor, para que eles se alegrem em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém.